Saudações a vocês que acompanham este canal. Neste vídeo eu gostaria de fazer um relato pessoal, de contar uma história pela qual eu passei cerca de 9 anos atrás e refletir acerca do que é possível tirar dela para muitas pessoas que estão se defrontando com situações semelhantes hoje. Então, eu falarei da minha experiência, esperando que isso possa ajudar pessoas que estão sofrendo com a mesma coisa nos dias de hoje. E são muitas, são muitas. O título do vídeo será Como Quase Me Tornei um Conspiranoico. E eu me valho de um termo, conspiranoia, e de seu derivado, conspiranoico, que são formas bastante comuns em espanhol. E tudo isso me parece bastante feliz, na verdade, um achado interessante da língua espanhola, porque é a união de conspiração, conspiracionismo, com paranoia e seus derivados, e a partir daí nós vemos do que se trata. Então, como eu quase me tornei um conspiranoico? E vou falar de uma história que se passou comigo cerca de 9 anos atrás, portanto, lá no ano de 2010. No ano de 2010, eu fui trabalhar, primeiro de maneira temporária, numa empresa de softwares como documentador. Eu saí da sala de aula pela primeira vez em muitos anos e havia um serviço a ser cumprido que durava cerca de 2 meses, uma série de documentações a serem produzidas. Em inglês, eu fui fazendo aquele trabalho e chegou um momento em que as coisas acabaram. Chegou um momento em que as tarefas que me tinham sido designadas chegaram ao fim, de modo que eu fiquei mais ou menos ocioso. Havia coisas a fazer, porém eram poucas, eu me livrava delas rapidamente no início do meu expediente, e aí eu acabei fazendo aquilo que muitos fazem até hoje, infelizmente, que é ficar lá na internet meio que procrastinando certas coisas não muito importantes e passando o tempo vendo outro tipo de conteúdo, consumindo outras coisas. E naquela época, por uma curiosidade, enfim, bastante diferente daquela que eu tenho hoje, acabou vindo parar na minha mão um volume que é uma obra importante na história do pensamento político, atribuída a um teórico que tem uma certa relevância na história do pensamento, chamado Joseph de Maistre, que é irmão de um grande romancista francês, Xavier de Maistre. Este Xavier de Maistre, por exemplo, era um dos ídolos, por assim dizer, de Machado de Assis. E em Joseph de Maistre, na sua obra mais importante que me caiu nas mãos, Os Serões de São Petersburgo, as Noitadas de São Petersburgo, Les Soirées de Saint-Pétersbourg, eu comecei a tomar contato com um pensamento católico tradicionalista muito denso, muito cruel, muito impiedoso, que via na providência uma espécie de rolo compressor que moía as almas, mesmo dos inocentes, para produzir uma espécie de justiça. Uma obra difícil de ser acompanhada, bastante deprimente em seus interstícios. Tem um paralelo bastante curioso com uma personagem que aparece no romance difícil da literatura brasileira, Barreto, no Ateneu, falando justamente de questões como predestinação, graça, providência, como, de uma certa maneira, os inocentes pagavam pelos culpados, segundo uma regra chamada de reversibilidade. Enfim, uma obra muito difícil de ser lida, com um caráter bastante deprimente, segundo o meu entendimento. E por que eu lia aquilo? Porque naquela época eu consumia muito
todo tipo de radicalismo político. Era o que me interessava na época. Li diversos radicais de esquerda e de direita, sobretudo de direita. Era a época do PT, me sentia meio que inclinado a ler autores que representassem o contrário daquilo que estávamos vivendo, né, daquele governo com certos rasgos autoritários e já bastante corrupto, sabidamente corrupto. E eu, lendo aquilo tudo, me dei conta de uma certa forma de pensamento que ali havia. E era uma forma de pensamento conspiracionista. Eu nem cheguei a ir muito adiante na obra, porque ela é difícil, ela é densa, pesada, não é uma leitura agradável, embora Joseph de Maistre seja um dos melhores prosadores da língua francesa. Eu li em francês, né? A porção que eu li foi em francês. Mas eu percebi que ali havia uma maneira de pensar, uma mentalidade que tinha correspondência nas teorias da conspiração que circulavam naquele momento. Creio eu que a teoria da conspiração mais forte naquela época ainda era a do Inside Job de 11 de setembro, isto é, aquela que postulava que 11 de setembro foi um trabalho interno de norte-americanos, de parte do governo, enfim, de uma elite que conspirava. Então eu achei muito curioso notar já nos Serões de São Petersburgo de Joseph de Maistre essa maneira de pensar. E fui começando a me enveredar, a me embrenhar particularmente nesta literatura conspiracionista para ver se eu entendia o que é que havia de ligação entre a conspiração pop, que já circulava pelo YouTube, e aquela maneira de ver, né, aquela mentalidade que estava lá em Joseph de Maistre. E eu descobri uma cultura subterrânea bastante curiosa, né, e que me revelou uma riqueza, né, muito, muito impressionante. De fato, não estudar as teorias da conspiração, não estudar o conspiracionismo como uma das molas propulsoras da história dos últimos 250 anos, talvez, é um erro, porque essas teorias têm força em diversos momentos históricos, eu vim a descobrir, mas a minha investigação acabou não sendo tão objetiva. Isto é, eu fui me envolvendo com aquela maneira de pensar e fui cada vez mais me sentindo atraído por aquela maneira paranoica de conceber as coisas. De modo que, estando sem muito o que fazer no trabalho e ainda não tendo coragem de pedir para sair, e estando num período em que eu ficava sozinho muito tempo em casa, comecei a me intoxicar com aquela literatura e mesmo com aquilo que eu encontrava de correlato no YouTube ou sob forma de áudio para que eu pudesse escutar em qualquer lugar. E aí eu descobri, por exemplo, um indivíduo chamado Milton William Cooper, que teve um programa de rádio com alguma relevância na década de 90 nos Estados Unidos, um programa de rádio syndicated, né? Isto é, uma produção independente que era, portanto, transmitida por diversas rádios ao longo do território norte-americano, que tinha uma seção específica chamada Mystery Babylon. É uma citação bastante arbitrária da Bíblia, do Apocalipse, que fala justamente de Babilônia, a prostituta, como aquela que se opunha, um daqueles elementos que se opõem ao império de Deus, a instauração, né, da ordem divina no final dos tempos. Mas o que importa é que esse Milton William Cooper, uma figura que tinha uma certa erudição, certamente do ponto de vista retórico muito talentosa, acabava discutindo
certas ideias de uma maneira bastante ligada a esse conspiracionismo, e embora eu achasse tudo aquilo bastante ridículo e indigno da minha atenção, o modo de pensar conspiratório me atraía. Então eu escutava aquelas coisas, mesmo julgando-as bastante ridículas, enfim, dignas de risadas, na verdade. E eu me lembro de um desses programas de rádio, do Mystery Babylon. Né? Mystery Babylon era uma sessão dentro de um programa mais amplo que ele tinha, chamado The Hour of the Time. Ele dizia, "This is the hour of the time. I'm William Cooper. And you're listening to, enfim, our program." Enfim, dizia coisas assim. Eu ouvia aquilo. E este Milton William Cooper é uma das figuras mais paranoicas que eu já vi em todos os tempos. Ele chega a ver uma mensagem oculta mesmo no Rei Leão, para vocês terem uma ideia. Então ele diz que o Rei Leão, na verdade, é uma reencenação da história de Nimrod e vai desfiando as consequências que ele tira a partir desta primeira premissa totalmente indefensável. Eu escutava aquilo, evidentemente, com algo bastante com hilaridade, né? Mas eu fui percebendo que aquilo agia dentro de mim, que aquilo começava a organizar certas partes dentro de mim, e quando eu fui perceber, eu estava começando a comprar as teses da metateoria conspiratória mais poderosa de todas, que é a da nova ordem mundial, e que se liga a uma teoria conspiratória mais antiga, que nasce em fins do século XVIII, que é a dos Iluminados da Baviera. Então, quando eu me vi, eu estava a ponto de crer que uma elite iluminada conduzia tudo o que acontecia no mundo. E, evidentemente, uma parte de mim achava tudo isso ridículo e lamentável, e foi também a parte que me salvou, por assim dizer. Mas o fato é que eu ia me intoxicando com aquelas leituras e aqueles programas de rádio, aqueles vídeos do YouTube, de tal maneira que chegou um momento, vejam que coisa absolutamente ridícula é este episódio, tudo isso é uma tragicomédia, né? Chegou um momento em que eu assistia a Fox News, que eu achava hilária, né? E havia uma vinheta da Fox News que a envolvia no trust de que ela faz parte, isto é, ela fazia parte, pelo menos, eu não sei como é hoje, de um trust chamado News Corp. E havia uma vinheta com todas as marcas, todos os canais, rádios, enfim, jornais da News Corp girando, tocava-se lá uma música e havia a seguinte mensagem no final, né? News Corp, the hours of the world are ours. News Corp, os olhos do mundo são nossos. E um dia eu estava assistindo a Fox News, totalmente intoxicado por esse conspiracionismo que eu tomava a contragosto, mas que já estava me fazendo praticamente não trabalhar, ter uma relação muito difícil com os meus familiares, e eu tive um frêmito nesse momento, como se eu estivesse diante de uma prova daquilo que a minha incursão secreta no conspiracionismo me ensinava. Tá vendo? É isso. Mas imediatamente depois, o senso crítico, felizmente, me salvou, meu senso de ridículo veio me socorrer, e eu me dei conta de que se eu não parasse por ali, se eu continuasse a me intoxicar com aquele tipo de pensamento, com aquele tipo de mensagem, a minha razão começaria a girar cada vez mais em falso, minha imaginação ficaria totalmente presa a esses padrões e a essa mentalidade a que eu assistia por falta do que fazer, fundamentalmente, e eu ia me tornar um conspiranoico de fato, não apenas alguém que bordeava essa subcultura por curiosidade. Então ali eu vi que o negócio estava feio, porque me pareceu que
algo muito simples, uma mensagem, os olhos do mundo são nossos, na verdade tinha um sentido profundo que eu conhecia. Olhos, vejam só, olhos. Muito bem. Eu estudei neste período um pouco dessa subcultura do conspiracionismo. Eu percebi que ela não pode ser negligenciada de maneira nenhuma, ela tem um papel em diversos momentos da história política e, embora tudo isto que eu venho lhes contando seja bastante ridículo, e eu assumo o meu ridículo diante de vocês, sem nenhum problema, o conspiracionismo hoje está dominando muitas almas. É um problema que, se não tem o mesmo tamanho da pornografia, é pelo menos mais nocivo do que a própria pornografia. É uma intoxicação, é um vício, é um modo de pensar circular do qual as pessoas não conseguem sair. Muitas pessoas estão presas a isso, muitas pessoas estão participando da vida política nas redes sociais, imbuídas de maneira explícita ou implícita de ideias que vêm de teorias conspiratórias, e eu espero que este meu relato, enfim, em que o meu ridículo fica patente, sirva para que outras pessoas se sintam estimuladas a sair disso. Eu fico um pouco preocupado pelo fato de que os psicólogos ainda não se interessaram por esse fenômeno, de que tudo é ridicularizado, quando na verdade as pessoas podem ficar nisso por décadas e nem mesmo sair. Podem entrar na conspiranoia, se perder nesse tipo de pensamento e consumir apenas esse tipo de material. E o que há de mais nocivo e daninho em tudo isso é que é uma mentalidade na qual o indivíduo está sempre certo. Ele nunca duvida da sua chave de interpretação da realidade. Ele está sempre certo, tudo é plenamente justificável. Ele pode dizer coisas absurdas do tipo, eu cheguei a ler coisas assim. 11 de setembro foi uma espécie de ritual babilônico no qual a elite iluminada que nos governa vitimou 3.000 pessoas para propiciar um tipo de ação por parte de uma divindade qualquer. Isto se diz a sério nos meios conspiracionistas. E muita gente acredita nisso, seja de maneira clara, seja de maneira implícita. Os que têm certo senso de ridículo, às vezes, não o dizem de maneira clara. Não dizem que acreditam em Illuminati, por exemplo. Falam de termos como perfectibilistas, elite iluminada, elite oculta, aqueles que nos governam, para fugir ao ridículo da teoria em si, da crueza da teoria em si, que é uma continuação de coisas que eram discutidas no século XVIII, lá por Joseph de Maistre, Augustin Barruel e por aí vai. Ontem mesmo eu assisti a um trecho de uma aula dada por uma moça, realmente muito jovem, mostrando lá uma pirâmide e dizendo que no topo da pirâmide quem governava era Satanás, e que aquilo era uma informação objetiva, né? Aquilo não vinha das suas crenças religiosas, era algo certo, líquido, claro. E há um riso que se formou a partir daí, muita gente ridicularizando esta moça, mas isso é Joseph de Maistre, isso é Augustin Barruel, isso é Robinson, isso é toda essa gente que, por exemplo, estavam na formação da TFP. Plínio Correia de Oliveira criou um grupo que era mestriano e cortesiano e que estava imbuído também das ideias de Donoso Cortés, que é o grande continuador de Joseph de Maistre. Alguém, digamos assim, com um pensamento mais límpido que o seu grande antecessor. De modo que nós não podemos, sob pena de ver esse fenômeno tomar proporções incontroláveis, ver isso como algo de um ridículo particular ou de um ridículo de pequenas
de pequenos grupos, quando certos vídeos que tratam do tema, que falam, por exemplo, das mensagens ocultas por trás de um comercial de banco, tem 300 mil, 400 mil visualizações. Isso é sério. Isso está tomando proporções imensas. Não é paranoia da minha parte. Prestem atenção, vejam como isso transtorna muita gente. E creio que por meio deste meu relato, deste testemunho, que é tragicômico, que é ridículo, eu possa contribuir para que pessoas saiam disso, para que pessoas percebam que a sua racionalidade está funcionando em falso, girando em falso, e que elas não podem, de maneira nenhuma, porque isso é um orgulho pavoroso, colocar-se na posição de alguém que tem uma chave de interpretação infalível da história e daquilo que nós estamos vivendo. Porque este é o problema principal da conspiranoia. Você nunca está errado. Você diz coisas pavorosas a respeito dos outros e está plenamente justificado, porque você é uma espécie de justiceiro, porque você está sempre do lado do bem. E os outros que criticam você ou são mal informados ou são parte do sistema, são parte do esquema. Pessoas que estão conspirando junto com aqueles que têm poder. De modo que eu precisava falar disso com vocês, não é o assunto do canal, e espero que este vídeo seja algo mais do que a confissão da angústia das pequenas coisas ridículas, como dizia Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, de uma confissão tragicômica por parte de um youtuber pouco expressivo. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, até mais.